Guilherme Boulos, pré-candidato à prefeitura da maior cidade do Brasil, São Paulo, faz uma postagem, logo em seguida ele apaga e isso vira um grande tema aí das redes sociais. É uma postagem importante que merece o nosso comentário. Vamos ler aqui o texto que o Guilherme Boulos apagou. Catástrofe bolsonarista. A renda do 0,01% mais rico, apenas 15 mil pessoas no Brasil, disparou 96% de 2017 a 22. Já a imensa maioria, 95% da população, subiu apenas 33%, segundo o FGV. Isso só reforça a nossa luta contra a desigualdade social obscena no nosso país. Então vamos lá, tem duas coisas muito importantes nessa postagem que a gente precisa entender, não por causa da pessoa do Guilherme Boulos em si, mas sim do pacote de ideias que ele representa, de todos os Guilherme Boulos e todos os admiradores desse tipo de ideologia que isso representa. Em primeiro lugar, sem querer, porque ele queria escancarar a desigualdade social, que na cabeça da extrema esquerda, esse é provavelmente o ponto mais importante, é o ponto de dor, o ponto que está sempre apontando lá a desigualdade, porque uns têm mais, outros têm menos, etc. Isso é uma coisa muito importante. Mas ele acaba admitindo que 95% da população brasileira, por esse estudo, cresceu a sua renda, não foi pouco, foi 33%, isso dá mais de 6% ao ano. Ou seja, o próprio Boulos admite que durante esse período, que é um pedaço do governo Temer e um bom pedaço do governo Bolsonaro, a renda do brasileiro subiu como não acontecia há décadas. Então ele acaba admitindo que as políticas que são o oposto do que ele sempre defende estão surgindo efeito. Que se você aumenta a liberdade econômica, se você cria confiança no país, se você cuida do déficit, se você faz tudo o que for o anti-Boulos, isso funciona e as pessoas começam a ganhar melhor. O segundo ponto a se notar é a completa falta de vergonha na cara de ir lá e apagar, tipo assim, se os fatos não interessam a minha narrativa, esconde-se os fatos. Ele podia dizer, olha pessoal, isso aqui me fez rever um pouco, mas eu acho esse contraponto, realmente precisamos reconhecer que cresceu a renda, talvez a gente possa fazer uma lição de casa que nós na extrema esquerda para aproveitar algumas dessas lições e compor um pouco as nossas ideias. Não, simplesmente assim, se interessa para a narrativa dele, ele vai lá e fica alardeando, escancarando a informação, e se não interessa ele apaga, e até onde eu pesquisei não tem mais nenhum comentário sobre isso, sumiu a informação. O terceiro ponto, pessoal, não sei se ele se ligou na hora, provavelmente não, mas ele acaba de ele mesmo jogar por terra, ele refutou uma das maiores mentiras econômicas que a extrema esquerda gosta de usar, que é a ideia do jogo de soma zero. Então tá sempre dizendo, olha só, existe uma pilha de riqueza, existe uma pilha de grana, aqui de coisas, e se um tem mais, se um cara é bilionário, se um é milionário, é porque ele obrigatoriamente ele pegou do outro. Então se tem bilionários é porque tem miseráveis, se tem miséria é porque alguém pegou. Então ele pensa que só tem aquela quantidade de riqueza e repetem isso o tempo inteiro. E vão apontando, sempre puxando para a ideia da inveja, do rancor, a ideia da preguiça que tem no coração humano para você falar que tem um malvadão, que é culpado pelo fato de você não ter. E o post dele desprova isso categoricamente, porque ele mesmo falou lá, olha só, os mais ricos cresceram 95% e o resto só 33%, como se fosse pouco, crescer 33% a renda em 5 anos. Então isso mostra que na cabeça da extrema esquerda, o fato de ter desigualdade é mais grave, é mais importante você achatar todo mundo, nem que seja na pobreza, do que você olhar realmente para quem está embaixo se está melhorando. Isso me lembra uma frase famosa lá do Winston Churchill, ele dizia o seguinte: o defeito do capitalismo é que ele faz a desigual distribuição de riqueza. E o defeito do socialismo é que ele faz a igual distribuição de miséria. Então ele iguala todo mundo na miséria. Talvez para um fã do Guilherme Boulos era melhor estar todo mundo igual na Venezuela, catando lixo nas ruas para poder comer, desde que ninguém tenha nada, do que uma situação como ele mesmo descreveu, que sim, a base da pirâmide, com as políticas lá que ele citou do governo Temer, do governo Bolsonaro, subiram bastante e alguns ganharam muito mais. Então, Steve Jobs, sei lá, ele inventou o iPhone e ele construiu a Apple e ele contratou milhares de engenheiros qualificados e ele fez dezenas de bilhões de dólares de valor e ele sim ganhou muito dinheiro. E o Elon Musk também, que inventou a Tesla e fez a SpaceX e construiu, e esse cara ganhou muito dinheiro, deixando muita gente em volta rica também. Então isso é insuportável para o Guilherme Boulos e as demais pessoas que seguem essa filosofia política. Agora, a realidade
é que nos países mais ricos tem também muitos bilionários. Se você pegar o gráfico de bilionários no mundo, ele acompanha a riqueza. Mais bilionários geralmente significa mais riqueza, maior renda per capita. Os países mais ricos, mais avançados também são os que têm mais bilionários. Mas é meio intolerável, é inaceitável. O cara prefere, jogar todo mundo para baixo e fique o povo inteiro na miséria, exceto, claro, o governante e sua gangue. Esses sim sempre vão ter uma boquinha, né? Esse que é o destino desse tipo de filosofia política. Então esse tipo de evento é interessante para a gente escancarar quais são as ideias, poder abrir a luz para as pessoas refletirem em cima. Será que é isso que eu quero? Será que as ideias de um Guilherme Boulos e esse tipo de ideologia política vai levar para um país melhor? Vai levar a minha vida para um lugar melhor? Ou será que são valores muito ancorados em emoções ruins do coração humano, energias ruins? Me parece que a extrema esquerda ela é muito ancorada na ideia da inveja. Não quero eu ter sucesso, eu quero que você não tenha, eu quero derrubar o outro. A ideia do rancor, tem um malvadão, a culpa é daquele cara. A ideia da preguiça, o Estado tem que me dar coisas, alguém tem que me dar as coisas, porque senão eu vou ter que me virar, eu vou ter que assumir responsabilidade individual sobre as minhas escolhas. Então esse pacote de ideias de extrema esquerda, nos quais o Boulos é um entre muitos expoentes desse pensamento, ele convida para uma coisa muito ruim. Em termos individuais, a pessoa deixa de lado essa responsabilidade, se correr atrás e acaba sendo tomado por essas energias ruins, provavelmente não vai dar muito bom resultado na vida seguindo isso. E em termos de país nem se fala. A gente sabe todas as tentativas socialistas que foram feitas até hoje. Nunca teve um caso de sucesso. Aí o cara fala, não, mas na Rússia não foi o de verdade. Em Cuba não é o socialismo de verdade. Coreia do Norte não foi o socialismo de verdade. Na China do Mao Tse Tung, que foi uma catástrofe, depois abandonaram esse modelo, hoje não é mais socialista. A China não foi também, o Camboja, a Venezuela, nunca é o de verdade. O de verdade é só quando o Guilherme Boulos ou algum outro cara e sua gangue assumirem o poder, e aí sim vai ser lindo. Aí esses bilionários não vão ter mais espaço, e aí o Estado vai ter serviços públicos maravilhosos e vai fazer tudo perfeito. E vamos ter o mundo dos sonhos aí finalmente. Então fica aí a reflexão para que a gente possa compreender melhor as ideias de extrema esquerda, onde elas estão ancoradas, por que elas não funcionam. Também nunca ir para os extremismos do outro lado, e sim um país de centro, entre centro-esquerda e centro-direita, que pegue as melhores práticas já comprovadas, as coisas que funcionam, a defesa do livre mercado, a defesa da propriedade privada, um regime de leis, a democracia, esse pacote civilizatório que é o único conhecido até hoje que fez os países irem para frente, ficarem desenvolvidos, que é o que a gente tem que buscar também aqui no Brasil. E se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.